Fala investidores, tudo bem com vocês? Investidor Consciente por aqui. Hoje nós vamos falar sobre o grupo Mateus, né? Vamos falar um pouquinho do que aconteceu. Nós tivemos aí uma queda forte na cotação das ações, mas a gente vê que um lucro líquido recorrente, né, crescente, alto aqui, e a gente começa a avaliar uma possível oportunidade de você montar a posição no ativo. Aqui não é indicação de compra e venda, mas a gente tem que trazer para vocês essas questões extraordinárias que acontecem. E eu vou trazer para você o fato gerador que gerou essa queda nas ações do Grupo Mateus, tá? O que aconteceu de fato. E eu vou trazer todo o contexto geral que eu faço aqui sempre. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, sua curtida e seu comentário. Vamos fazer um estudo bem bacana aqui hoje. E no final desse vídeo, eu vou dizer a pontuação que eu vou dar para esse ativo de 1 a 10, né? Logicamente, quanto maior for, é melhor. Quanto menor for, demanda atenção melhor, tá bom? Então vamos lá ao estudo, pessoal. Muito bem, pessoal, nós temos aqui a queda muito forte das ações do Grupo Mateus. Agora, foi notícia a semana toda no mercado, né? Então aqui eu até coloquei um tema aqui interessante, o custo oculto, o erro que derrubou o Grupo Mateus, é o código GMAT3, e acendeu um alerta no varejo, né? Então assim, o Grupo Mateus, ele é do setor varejo, e aqui eu vou explicar para vocês o que de fato aconteceu, né? Na verdade, o que teve aqui, pessoal? Teve um ajuste contábil, que implicou a queda dessa cotação aí, tá? No anúncio agora do resultado trimestral, o Grupo Mateus anunciou um erro bilionário na avaliação do estoque, revelando fragilidades nos controles internos e levantando questionamentos relevantes sobre a sua governança corporativa. Segundo a nota explicativa, os estoques informados no balanço 2024 estavam superestimados em 1,1 bi, com a correção do saldo foi ajustado de 6 bi para 4,9 bi. Além disso, o patrimônio líquido também sofreu impacto direto. O valor foi revisado para baixo, 695 milhões, reduzindo o patrimônio de 2024 para aproximadamente 9,1 bi, né? Então, assim, pessoal, foi um erro grave, né? E, pelo que me parece, não foi a primeira vez que aconteceu. A empresa está se justificando e tudo mais, mas o mercado ele já começa a ter comprometer a questão da credibilidade dos seus gestores dos ativos. Imagine que você lê um relatório e nesse relatório ele tem resultados extraordinários, depois você percebe que tudo aquilo ali precisa ser retificado. No final das contas, os múltiplos todos são retificados, conforme nós vimos aqui. Então, o que de fato isso compromete a cotação? Então, quando a gente olha aqui, a ação afeta, mesmo sem afetar o caixa nem a operação, esse tipo de ajuste produz efeito muito forte sobre a percepção de risco do investidor. Em casos assim, o impacto costuma vir de 3 frentes. Então, vamos lá. Então, aqui, quando uma empresa precisa corrigir 1,1 bi em seus números, o investidor passa a duvidar do controle contábil, né, conforme nós podemos ver aqui, a capacidade da gestão, a confiabilidade dos relatórios financeiros e do risco do negócio de continuar tendo erros ocultos. Governança é um dos pilares do volátil, né? Quando ela falha, o mercado desconta valor na hora. Revisão do patrimônio, né? Empresa vale menos no papel. O ajuste reduz o patrimônio líquido, que é uma métrica de referência para o volátil. A empresa tinha mais ativo no papel que realmente existiam, ao cortar quase 700 milhões do patrimônio e valor contábil. A parte dessa tese de investimento se enfraquece. É como descobrir que a parte da riqueza da empresa não existia. Então isso aqui é muito grave, né, pessoal? A gente vai olhando assim, a gente vai entendendo o fato gerador de tudo isso aí. Risco de novas revisões e certezas futuras. Isso já acaba vindo para o preço, né? O mercado teme que outros erros possam aparecer, margens e resultados possam ter sido distorcidos.
e que a governança esteja passando por um problema estrutural. Incertezas é o pior inimigo do preço, né? Então vamos lá, pessoal. A gente trouxe aqui um resuminho do fato, né? O fato relevante que aconteceu que justificou essa queda, que hoje nós estamos gravando esse vídeo aqui 1º de dezembro, então eu gosto de usar muito gráfico mensal. A gente vai começar aqui abrir um outro candle, né? Candle aqueles que você vê ali, agora eu mostro para você. E a gente percebeu que a cotação, ela chegou a ficar ali abaixo do valor patrimonial por ação, tá, pessoal? O valor patrimonial é 5 alguma coisa aqui. Chegou a ficar abaixo e hoje vai abrir mais um candle. Candles são esses aqui que vocês estão vendo. Verde, vermelho, são os candles. E aqui a gente acredita que há uma possibilidade de uma correção, mas depois há uma possibilidade de continuidade de queda. E é um caso atípico aqui, porque sempre quando eu venho aqui para vocês, eu falo para vocês, pessoal, a cotação seguirá o lucro. Nós temos uma cotação para baixo, o lucro para cima. Mas esse aqui é um caso atípico, conforme eu acabei de dizer para vocês, porque teve esse erro grave aí, que gerou essa queda, né? Muitos investidores grandes estão ajustando suas posições no ativo por conta dessa incerteza aí e essa ausência de credibilidade, tá, pessoal? Então isso é muito grave. Bom, continuando aqui, nós tivemos aqui, pessoal, um resultado, uma queda aqui praticamente 49% das ações. Diante desses fatores somados, a perda de confiança, revisão de patrimônio e medo de novas descobertas, as ações sofreram fortes correções, acumulando a queda de 49%. Aqui eu vou fazer um simulador para você. Sempre que você monta uma posição no ativo, eu sempre reforço aqui com todos que acompanham meu trabalho, que a gente precisa de margem de segurança, por esse motivo e por vários outros motivos que possam surgir de forma favorável, desfavorável, para a gente no longo prazo. Então, assim, você que está aí fazendo investimento em bolsa de valores, alocando capital em renda variável, eu costumo dizer que você consegue ter um portfólio bacana, sem correr muitos riscos, mas você tem que fazer o dever de casa, que é fazer suas análises, fazer sua diversificação, você tem que fazer gerenciamento de risco eficiente, porque senão, imagine uma pessoa que todo o seu patrimônio está alocado aqui nesse ativo, né? É preocupante. Então, o que acontece? A gente olha aqui, pessoal, aqui vamos pegar aqui, por exemplo, aqui 8,23, alguma coisa, esse pico aqui. Imagine que a pessoa olhou aqui e falou, olha, eu acredito que essa ação vai subir, né? E montou uma posição. Então, ele caiu 49%. Quanto que teria que subir para que retornasse, recuperasse o valor que eu perdi ali? Então, você comprou 8,23, a cotação atual está 5,10, perdeu 3,13 por ação, um prejuízo de 38%, né? Para recuperar, ela teria que subir 61%, né? Então, o que acontece, pessoal? A gente precisa estar muito atento com relação a isso, tá? Porque isso aqui, você montando seu balanceamento de carteira certinho, você vai evitar muito isso aqui. Quanto mais cai, vai pedir aporte. Quanto mais sobe, vai pedir menos aporte. Só que você tem outros ativos que vão pedir aporte também. Então, você não vai ficar aportando tanto nesse ativo. Só que é o seguinte, diante de todo esse cenário, eu analisei o ativo bastante aqui, olhei. É um projeto lucrativo, um projeto muito interessante. Só que teve esse erro aí, né, que acabou tendo uma perca muito grande de valor patrimonial também, né? Com isso, a gente continua aqui nosso estudo e vamos aqui avaliar aqui, e lá no final eu vou colocar minha pontuação, que eu acho do ativo, se ele é um ativo de valor, se não é, como que funciona, se ele é um ativo de dividendos, se ele não é, se nesse momento está oferecendo a margem de segurança ou não está, tá? Então, conforme eu disse para vocês ali, tem que subir 61%, tá? Vamos lá. Vamos informações gerais aqui do ativo. O código é GMAT3, tá? Grupo Mateus. Produtos diversos, né, que eles trabalham, foi fundado em 86 e a captação de mercado 11,44 bi, já chegou a 18, quase 20 bi, e a cotação 5,10, né? Quando a gente expande aqui, a gente percebe que nós tivemos aqui uma queda de 37%,
né? E também uma média de negativo de 8,9 no valor de mercado, tá, pessoal? Então a gente percebe essa queda aí. Você que é investidor, você teve perca de valor de mercado, aí seu capital aplicado. A gente vê que aqui em 2022 caiu muito mais, tá? E nesse momento está em baixa. Bom, vamos aqui uma visão rápida da empresa. O Grupo Mateus, uma força dinâmica do mercado varejista e atacadista brasileiro, representa uma intrigante narrativa de espírito empreendedor e domínio regional. Fundada em 86 com o coração do estado do Maranhão, a empresa iniciou sua trajetória com um pequeno empreendimento, sob a liderança visionária do seu fundador, Wilson. O grupo expandiu suas operações ao alavancar seu conhecimento no mercado local e uma compreensão aprofundada no cenário socioeconômico. Ao longo dos anos, o Grupo Mateus diversificou habitualmente seus modelos de negócio, abrangendo uma ampla gama de serviços que vão desde operações de hipermercados e supermercados até gestão de loja de atacado, atendendo eficazmente a diferentes necessidades do segmento de consumidores. Além disso, sua incursão inovadora no comércio eletrônico permitiu que a empresa capitalizasse e crescesse demanda online, aprimorando sua eficiência de distribuição e alcance do mercado. Então, assim, é um grupo muito grande. Eu vou mostrar para você aqui como que eles, o serviço deles aqui, né, como que eles ganham dinheiro, vamos dizer assim, né. O Grupo Mateus, um importante player do mercado varejista brasileiro, opera por meio de diversos segmentos de negócio. Eu tenho um portfólio diversificado. Principais, atendendo com eficácia as variadas necessidades dos consumidores. Segue abaixo o modelo, né? Varejo. Então, o Grupo Mateus tem aqui o principal varejo deles. Atacado. Também eles atendem. Comércio eletrônico, conforme foi dito ali anteriormente. Serviço de alimentação, indústria. Complementando suas operações no varejo atacado, o segmento industrial engloba as atividades de processamento de fábrica das empresas. Inclui produtos de marca própria e processamentos de alimentos, permitindo ao Grupo Mateus otimizar custos e eficiência na cadeia de suprimentos e garantir o controle de qualidade. Nós temos aqui um pequeno resumo, pessoal, do resultado trimestral, né? Então vamos lá. Primeiro resultado consolidado. O Grupo Mateus apresenta seu primeiro resultado consolidado após a fusão com a nova Atacarejo, né? Expandindo significativamente sua presença e participação no mercado no Nordeste do Brasil. Crescimento da receita. A receita bruta atingiu 12,1 bi no trimestre, um aumento de 28,3%, tá? Com crescimento acumulado de 18%. Liderança do mercado. A empresa combinada detém agora 37,7%, né? Tem aqui uma nova fusão. De participação no mercado de estoque, que opera em mais de 44% no formato de atacado. O ajuste de estoque, que é o problema que eu falei para vocês. A empresa realizou revisão significativa no estoque contábil, resultando em um grande ajuste pontual, mas melhorando o ciclo de conversão de caixa e rastreabilidade daqui para frente, né? Essa proposta houve no passado, então realmente tem que melhorar isso aí, né? Estabilidade das margens. A margem bruta, incluindo os efeitos pontuais, situou-se em 22% no trimestre e margem EBITDA 7,9%, sendo considerado resiliente apesar de seu consumo desafiador. Expansão, 13 novas lojas inauguradas até o terceiro trimestre, com plano de expansão mais estratégia seletiva, serviço de alimentação e novos formatos estão em avaliação, tá, pessoal? Melhorias operacionais, o investimento em tecnologia, especialmente em AI, prevenção de perdas de controle de estoque, isso aqui pode ajudar. Desafios macroeconômicos. A administração citou o fraco consumo impulsionado por orçamentos familiares apertados, inflação e migração dos consumidores para produtos mais baratos. Então, isso aqui foi os destaques do resultado trimestral, tá, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho, pessoal, do crescimento da receita. Olha só, todo investidor de longo prazo precisa verificar se a empresa é lucrativa. Você começa por aqui. Você começa a olhar a receita, depois você vai olhar o lucro líquido que sobra em caixa. Aí nós vamos para fluxo de caixa operacional, o lucro operacional, nós vamos para o fluxo de caixa livre, que é o que sobra no final das contas, e a gente vai adentrando e você vai aprendendo e entendendo isso aí, tá? Então vamos aqui, ó. Aqui nós temos, nessa imagem, nós temos o que? Desde 2017 até os dias atuais, observamos um impressionante crescimento, pessoal, acumulado de 541%. Olha só, pessoal. Empresas que a gente busca, né? A gente tem que olhar empresas lucrativas de forma crescente e recorrente. A gente percebe que o Grupo Mateus tem esse perfil.
a gente percebe que 2017 para os dias atuais, a sua receita cresceu de forma recorrente e muito eficiente, uma média de 27% ao ano, tá, pessoal? Então, com isso, a gente também passa aqui, por exemplo, aqui, ó, qual que é a receita por segmento? A gente percebe que o atacado, ele oferece uma receita maior, né? Depois vem o varejo, vem outros braços aqui de receita, de fonte de receita da empresa. Também a gente olha o lucro líquido, acabei de dizer para você, né? A gente consegue ver a capacidade de verificar se realmente há um excedente financeiro ao final de cada período, né? E observamos um crescimento notável no lucro líquido. Por ter uma ideia, registramos um aumento de 1.086% no acumulado, pessoal. Então, isso aqui, digamos que é uma máquina de fazer dinheiro. Só precisa resolver essas questões para a empresa continuar fazendo bem gerando bem a sua atividade. A gente percebe que realmente é um lucro líquido crescente, inclusive aqui cresceu muito, né? Mas vai ter esse pequeno ajuste aí. Mas a gente percebe que é uma empresa muito lucrativa. Então, a gente pegou tudo aqui, ó, a gente pegou, por exemplo, aqui, ó, a gente vai analisar agora os dados, observando o crescimento recorrente tanto na receita, conforme eu disse ali para vocês, né, quanto no lucro, que é a receita e o lucro líquido, exatamente conforme os princípios defendidos por Warren Buffett. Notamos que o lucro líquido está situado entre 4% e 5%. É ali a margem, né, pessoal? A gente consegue ver que essa margem líquida aqui, que é interessante, que é o que sobra, por exemplo, entre R$100, sobra 5%, sobra R$5, né? Aí a gente multiplica isso para bilhões, a gente percebe isso aí. Mas a gente percebe um reloginho aqui na receita e o lucro líquido também, tá, pessoal? Todos os indicadores, olhando por essa análise aqui, a gente considera favorável para o investidor sócio. Porque a gente entende que esse é um segmento que ele tem margens um pouco ajustadas, mas a gente consegue perceber que a empresa consegue gerar bastante valor para o investidor de longo prazo aqui, tá? Também, da mesma forma, a gente olha o lucro por ação, né? Que vem apresentando um crescimento resiliente aqui também, viu, pessoal? Acumulando aqui 384% no acumulado de alta. Então, é mais um ponto positivo para a companhia. Quando a gente olha a questão de lucro por ação, a gente fez uma planilha bem bacana, eu vou estar trazendo sempre esse conteúdo para vocês, usando ali um parágrafo no livro de Warren Buffett, né? Onde ele faz suas contabilidades ali para verificar o investimento. As ações, ela tem várias formas de gerar valor para você, através de bonificações, através de dividendos, ganho de capital e através do valor patrimonial por ação, que é o crescimento normal. Você compra uma ação hoje de R$10 e ela traz um lucro por ação anual de R$2, então em 5 anos praticamente você conseguiu que voltasse todo o seu valor aplicado através desse ganho patrimonial. Então vamos fazer esse cálculo aqui agora para o grupo Mateus, para a gente entender. Antes eu vou fazer uma introdução para você, para dizer como que funciona isso aqui. Vamos aqui esse breve histórico, aqui, essa breve parágrafo do Warren Buffett. No fim da década de 80, Buffett começou a comprar ações da Coca-Cola por um preço médio de R$ 6,50 por ação. Diante de um lucro antes dos impostos, 70 centavos por ação, que é o lucro por ação. Historicamente, o lucro da Coca-Cola estava crescendo a uma taxa anual aproximadamente 15%. Vendo isso, Buffett pôde argumentar que havia simplesmente comprado um equity bid, ou seja, uma renda fixa, né, da Coca-Cola, que estava pagando uma taxa de juros inicial antes do imposto de 10,7%. Para o investimento de R$ 6,50, ele também pode argumentar que essa rentabilidade aumentaria ao longo do tempo a uma taxa anual projetada. Olha que maneiro isso aqui, pessoal. Então, ao longo do tempo, ele percebia que ele criou uma fonte de renda sustentável ali, tanto de participação nos lucros, como também um crescimento do seu valor patrimonial por ação ali, que é o lucro por ação. Então, uma explicação simples é o seguinte, essa planilha, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, ela mostra o investimento de ação pode funcionar como título de renda fixa, que cresce todos os anos. Exatamente como o Warren Buffett enxerga a empresa de qualidade. Como funciona? Vou pegar o exemplo específico aqui da companhia, tá? Você paga pelo preço da ação no valor de R$ 5,10. Uma empresa lucra no valor de 85 centavos por ação. É o que ela está lucrando agora, conforme a gente verifica aqui, tá, pessoal? Nessa planilha aqui. Aí, isso gera um yield inicial, parecido como juros, de 16,7% ao ano. Se a empresa continuar crescendo seus lucros, 22% ao ano, esses juros aumentam automaticamente a cada ano, ok?
O que a planilha mostra? O lucro por ação vai crescendo ano a ano. Depois de alguns anos, esse lucro fica muito maior do que quando você comprou. Faz com que o retorno sobre o preço pago exploda, né? Vamos lá, momentos marcados na planilha. Então, eu fiz alguns destaques na planilha ali. Veja só, pessoal, olha que interessante. No quarto ano, o lucro já aumentou 121%. O retorno sobe para 36% ao ano. No nono ano, o yield quase dobra o investimento, chegando a 99% ao ano sobre o preço pago. No 20º ano aqui, o retorno chega a 889%. Então, vamos lá na planilha e aqui eu vou mostrar isso para vocês. Então, aqui eu coloquei o quê? A cotação, coloquei aqui o lucro por ação, o percentual de crescimento, que é 22% ano a ano, e coloquei 20 anos. Então, aqui, no quarto ano, a gente já tem que 121%, considerando que aqui já dobrou aqui praticamente o valor que eu apliquei ali, que é o lucro por ação, eu apliquei 5,10, comprei por ação, e aqui o lucro por ação já foi para 1,88. Então, já dobramos aqui capital somente através desse ganho de lucro por ação, certo? E aqui, pelo valor da cotação pago, eu já tenho aqui 5,9. Então, o que acontece? O lucro por ação aqui já bateu aqui 100% praticamente no nono ano. Então, no quarto ano, eu tive aqui um ganho muito bom, considerável aqui, conforme a planilha mostra aqui. No quarto ano, o lucro já aumentou 121%, né, que é o lucro por ação. E já no nono ano, quase dobra o investimento, chegando a 99% ao ano sobre o preço pago. Ok? Então, resumindo, pessoal, essa planilha mostra que quando você compra uma empresa boa, os lucros estáveis e crescendo, o retorno inicial pode ser bom, mas o retorno no longo dos anos pode se tornar extraordinário. Tá bom, pessoal? Então, assim, é importante você olhar o lucro por ação. Ele está crescendo todos os anos? Não está, porque ali a gente consegue chegar a um PL, que é o preço sobre o lucro. E ali, através desse PL, a gente consegue calcular quanto tempo que levaria para a gente ter esse capital aplicado retornável para a gente através de ganho patrimonial, crescimento da empresa. Hoje você compra uma empresa no valor de 100 milhões de valor de mercado, daqui a um tempo, 4 anos, 5 anos, passa a valer 200 milhões de mercado. Pela sua proporcionalidade que você tem de ações, você teve um ganho patrimonial ali através de todo esse fluxo que está acontecendo na empresa, ok? Vou falar aqui agora um pouco sobre o fluxo de caixa livre da empresa. Bom, a gente percebe que o fluxo de caixa livre da empresa, ele vinha ali negativo, a empresa ela necessita muito fazer CAPEX, ela vem fazendo isso, mas chega um momento que esse projeto vai madurar ali, vai começar a gerar lucro para você, investidor, né? E a gente começa a perceber que a empresa, ela começou a oferecer aqui um fluxo de caixa livre positivo. Eu peguei uma máxima, que está agora atualmente, a mínima negativa, e pegamos uma média, né? Então, nós temos uma média aqui e ele agora está positivo, começando a ficar positivo, tá bom? Vamos pegar aqui agora, pessoal, o lucro operacional e fluxo de caixa. Quando a gente pega aqui o lucro operacional, apresentou um crescimento, conforme você pode ver aqui, embora o caixa tenha registrado resultado negativo em 2022, 2020 e 2021. No entanto, atualmente a situação financeira está excelente. Se a gente olhar, é um lucro operacional crescente, e um caixa também crescente, principalmente 2022 para cá, então está muito bom, né? Quando a gente olha aqui caixa e CAPEX, que é onde a gente vai avaliar o potencial que a empresa tem de fazer seus reinvestimentos usando o seu próprio caixa, a gente percebe que a empresa já entrou nesse nível, né? Então vamos lá, a empresa, pessoal, ela possui recursos financeiros suficientes para sustentar seus investimentos, evidenciando sua solidez e eficiência operacional. A gente vê claramente isso aqui, né? A gente vê que aqui nesse período, 2017 até 2021, ela não tinha, tá? Ela provavelmente tinha que fazer empréstimo, buscar outros recursos, tá aqui, ou usar o caixa que ela tinha, alguma coisa parecida no caso. Aqui ela hoje tem essa estrutura aqui disponível para ela, ou seja, ela usa aqui 70% do caixa nesse momento para fazer os seus investimentos. Então ela não precisa captar necessariamente recurso de outro lugar e pagar alta taxa de juros. Isso é muito bom, tá? Vamos falar um pouco da dívida. Em relação à saúde financeira do grupo, pessoal, temos as seguintes observações. Em 2020, a companhia apresentou uma dívida líquida negativa, conforme você pode ver aqui. Atualmente, a dívida cresceu enquanto o caixa de equivalente diminuíram. Caixa equivalente é o que tem caixa e o que tem aplicado ali que está disponível quando a empresa quiser sacar alguma coisa assim, tá?
Contudo, esses valores permanecem dentro dos parâmetros considerados aceitáveis pelo mercado. É importante ressaltar, no entanto, que o índice de dívida em relação ao EBITDA atingiu o mais alto, 1,9 vezes. A gente tem isso aqui. Então, a gente percebe que em vermelhinho aqui é a dívida total, azul é o caixa equivalente, e em laranja aqui é a dívida líquida, né? A gente percebe que cresceu. Aqui, nós tivemos aqui caixa equivalente maior do que a dívida total, né? Por isso ficou negativa a dívida, muito bom. Tem muitas empresas no mercado assim. E aqui agora a gente percebeu esse crescimento. A gente percebeu que o caixa diminuiu, dívida total cresceu, dívida líquida cresceu, tá bom? Então fica aí esse alerta para vocês e a gente vê o maior nível ali de dívida pelo EBITDA, 1,9. Com relação a dividendos, pessoal, a empresa ela é recente listada no Ibovespa, né? Então nós temos pouco histórico, nós temos aqui 2024, 2025. Esse é um dos critérios que a gente tira uma pontuação aqui da empresa, porque a gente busca no mínimo 5 anos de distribuição de dividendos. Ela tem 2 anos de distribuição de dividendos, ok? Então vamos continuar aqui. Então a gente colocou aqui uma média, 25 centavos por ação anual, tá? E foi crescente esses 2 anos, vamos aguardar aí os próximos anos, tá? Mas ela tem um potencial aí, se ela continuar dessa forma, de gerar valor para o investidor de longo prazo, tá? Então, quando a gente pega aqui, pessoal, dividendos, ela pagou aqui 19 centavos em 2024, agora não acabou o ano ainda, talvez ela pode pagar mais alguma coisa, 24 centavos. Pelo valor da cotação, a gente percebe aqui que não bateu ainda os 6% que a gente tanto gosta, tá? Mas tudo bem, é uma empresa que está se organizando, tá? Não é aquela empresa que já se estabeleceu no mercado, que agora vai pagar 90% do seu payout dividendo, 50%, ela paga a média ali 25%, tá bom? Pessoal, indicador de preço, vamos primeiro aqui pelo PL, que é o preço sobre o lucro. Foi o que eu acabei de dizer para vocês ali atrás, aí, quando eu estava falando da planilha para vocês, né? Então, o preço sobre o lucro, pessoal, apresentou uma queda de 77% e nesse momento está em seu menor nível. Então, está dizendo que a ação está barata nesse momento, mas infelizmente foi por esse motivo atípico aí da companhia, infelizmente, né? Então, nós temos um PL baixo. Fluxo de caixa descontado, pessoal, é uma métrica muito utilizada, tá? Para fazer uma estimativa futura, pegando todos os dados, e aqui a planilha faz cálculo para a gente e entende-se que o ativo vale X diante desse cenário. Então, eu uso o Warren Buffett ali, o Graham, que é o valor intrínseco com os dados que nós temos hoje, e uso essa projeção futura. Então, olhando aqui, nós temos aqui um entendimento que ela está subvalorizada em 49%, então tem um potencial de 49%, então entende-se que de acordo com o fluxo de caixa descontado, esse ativo vale R$10. Nós estamos falando de um ativo que nesse momento é 5,10, então a gente considera que ele é atraente, e ele esteve aqui em alguns momentos aqui muito descontado, oferecendo a oportunidade de montar a posição. Coincidentemente, nós temos aqui 9 analistas que também concordam e buscam esse alvo de R$10, tá? Então, tem esses alvos aqui. E agora nós vamos para a nossa conclusão aqui, pessoal. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou concluir aqui, eu vou dizer para vocês, trazer um resumo de tudo que eu falei para vocês aqui. Vou lá no gráfico, nós vamos finalizar por lá, vou adicionar as métricas que eu considero importante e a gente vai finalizar o estudo aí para você com esse ativo aí. Qualquer dúvida que você tiver, você vai deixar o comentário aqui, eu vou tentar responder você. E se tiver algum ativo que você queira que eu traga aqui, você me fala também no comentário que eu vou trazer para você, ok? Pessoal, conclusão aqui, 3 pontos de atenção. Fragilidade de governança e ajuste contábil bilionários. O erro de 1,1 bi nos estoques somados à revisão negativa de 695 milhões, patrimônio líquido, expõe falhas relevantes no controle interno e no acompanhamento contábil. Ponto crítico e já gerou queda de 49% das ações. Divergência entre lucro contábil e fluxo de caixa. Apesar do forte crescimento de lucro líquido, o fluxo de caixa livre só recentemente tornou-se positivo. Uma parte histórica mostra que caixa fraco ou negativo em anos importantes, 2020 e 2021. Isso pode indicar qualidade inferior dos lucros ou alto consumo de capital de giro. Aumento da dívida e alavancagem no nível de 1,9, foi o que nós falamos agora há pouco. A dívida líquida cresceu ao mesmo tempo que o caixa diminuiu, elevando o índice de dívida pelo EBITDA ao maior nível da série, 1,9 vezes, embora ainda gerenciável. É um sinal de alerta, especialmente no período em que a empresa precisa fortalecer o seu controle interno. Tá? Então, vamos ao ponto positivo aqui agora, tá?
Crescimento impressionante na receita, lucro e lucro por ação. Relatório destaca crescimento acumulado de 541% da receita, 1.086 do lucro líquido, 384 do lucro por ação. Essa escala mostra a capacidade real de expansão operacional. Modelo de negócio forte de diversificação. A empresa atua no varejo, atacado e e-commerce. Com uma cadeia de suprimento verticalmente integrada, centro de distribuição eficiente e escala crescente. Elementos que sustentam margens e competitividade. Tese de longo prazo consistente, tá? Com o yield sobre o preço pago, que pode crescer rapidamente, os lucros continuam estáveis, a empresa apresenta uma tese atrativa para buy and hold, especialmente após forte correção de preço de menos 49, ou seja, oferece uma margem de segurança. Pessoal, eu usei um critério aqui agora, eu vou deixar aqui para vocês, e todo vídeo eu vou tentar trazer isso aqui, você me diz aí se isso é interessante ou não, e vou fazer uma pontuação ali para vocês, tá? Que eu achei desse ativo aqui. E reforço, pessoal, não é indicação de compra e venda, é apenas um estudo meramente educacional para você aí ficar atento com relação a alguns ativos. Muito bem, então aqui, de 0 a 5, nós vamos considerar que a empresa é fraca com risco elevado. O amarelo aqui, de 6 a 8, empresa mediana, existe cautela. De verde, de 9 a 11 aqui, a gente vai colocar aqui empresa forte, com boa para longo prazo. Então, nós classificamos da seguinte forma aqui a Grupo Mateus, né? Amarelo, tá, pessoal? Interpretação resumida para os vídeos aqui. Ó. Vamos pegar essa interpretação aqui. Aparece como uma empresa regular, com bons números operacionais, mas falhou em alguns critérios importantes. Não é fraco o suficiente para entrar no vermelho, mas também não atinge um nível de excelência. A classificação nossa aqui é pontuação 8, tá, pessoal? Que, por sinal, é uma pontuação muito boa. Muito bem, pessoal. Vamos aqui agora adicionar os nossos indicadores aqui. Como eu disse para vocês, ela ficou aqui abaixo do valor patrimonial quando teve essa queda, uma queda muito grande. O preço teto está aqui embaixo e nós temos o valor intrínseco de Grarra lá em cima, 9,78, tá? Então, assim, aqui, igual eu falei para vocês, ela paga aqui 28%, né, de distribuição, o lucro retido, o restante. A estimativa, vou finalizar para vocês já com a nossa previsão aqui estimativa. A estimativa aqui é de crescimento, 2025, 2026, 2027, depois 2028 dá uma ajustada. A receita é crescimento nos 4 anos, tá, pessoal? Se a gente analisar alguns anos aqui, ela não bate, a estimativa fica muito próxima. Ela tem batido a estimativa aqui nos últimos 3 anos, tá, pessoal? Então é muito bom. E no contexto geral, é basicamente o que eu disse para vocês, pessoal. É uma excelente empresa, quantitativamente falando, qualitativamente ela perdeu um pouco aí com relação à credibilidade, ok? Pessoal, vou ficando por aqui, agradeço você pela sua participação, deixe seu comentário aqui que ele é muito relevante para a gente. Um abraço, pessoal.